Basta a caridade para nos fazer perfeitos, mas a obediência, a castidade e a pobreza são os três grandes meios para a adquirir. A obediência consagra ao amor e serviço de Deus o nosso coração, a castidade, o nosso corpo, e a pobreza, os nossos haveres. São os três braços da cruz espiritual, todos os três firmados e fundamentados no quarto, que é a humildade. Nada direi das três referidas virtudes, como objeto do voto solene, porque isso só interessa aos religiosos, nem tão pouco do voto simples, pois, embora o voto confira muitas graças e mérito às virtudes, contudo, para nos tornarmos perfeitos, não é preciso praticá-las por voto. Basta apenas que as pratiquemos e observemos. Porque, se o professá-las, em especial com voto solene, é abraçar um estado de perfeição e a perfeição. Em estado de perfeição vivem todos os bispos e religiosos, e contudo, nem todos são perfeitos, coisa de que temos sobejas provas. Tratemos, pois, Filoteia, de praticar bem estas três virtudes, cada uma conforme a sua vocação, porque ainda que elas não nos ponham em estado de perfeição, dar-nos-ão, todavia, a própria perfeição. E, na verdade, todos estamos obrigados a praticá-las, embora não estejamos todos do mesmo modo. Há duas espécies de obediência, uma necessária e outra voluntária. Pela necessária, deves obedecer humildemente aos teus superiores eclesiásticos, a saber, ao Papa, ao Bispo, ao Pároco e àqueles que por eles exercem as suas funções. Deves obedecer aos teus superiores políticos, isto é, ao teu príncipe, e aos magistrados, por ele postos na tua região. Deves, por fim, obedecer aos teus superiores domésticos, isto é, ao pai, à mãe, ao amo e ama. Ora, esta obediência chama-se necessária, porque ninguém pode eximir-se da obrigação de obedecer a esses superiores, a quem Deus outorgou autoridade para mandar e governar, cada um no cargo que tem sobre nós. Obedece, pois, às suas determinações, que isso é de necessidade, mas para ser perfeita, segue também os seus conselhos e até os seus desejos e inclinações, tanto quanto a caridade e a prudência te permitam. Obedece quando te mandarem coisa agradável, como comer ou recriar-se, porque, embora pareça que não é grande virtude obedecer nesse caso, seria todavia grande vício desobedecer. Obedece nas coisas indiferentes, como levar tal ou tal vestido, ir por um caminho ou por outro, cantar ou calar, e esta será uma obediência muito para louvar. Obedece nas coisas difíceis, ásperas e duras, e será uma obediência perfeita. Finalmente, obedece com doçura e sem replicar, com prontidão e sem delongas, alegremente e sem enfados, e, sobretudo, obedece amorosamente, por amor daquele Senhor que por nosso amor se fez obediente até a morte da cruz, e que, como diz São Bernardo, antes quis perder a vida do que a obediência. Para aprender facilmente a obedecer aos teus superiores, condescende sem repugnância com a vontade dos teus iguais, cedendo às suas opiniões, no que não é mal, sem entrar em disputas nem ser impertinente. Acomoda-te de boa vontade aos desejos dos teus inferiores, tanto quanto a razão o permitir, sem exercer nenhuma autoridade imperiosa sobre eles, enquanto se portarem bem. É um engano crer que, se fôssemos religiosos ou religiosas, obedeceríamos facilmente, quando achamos difícil e intolerável obedecer àqueles que Deus constituiu nossos superiores. Chamamos obediência voluntária àquela que nos obrigamos de livre e espontâneo arbítrio, e que não nos é imposta por outrem. Por via de regra, ninguém escolhe a seu príncipe e o seu bispo,
o seu pai e a sua mãe, e muitas vezes nem sequer o seu marido, mas sim escolhemos o nosso confessor, o nosso diretor espiritual. Ora, suponhamos que, tendo-o escolhido, fazemos voto de obedecer, como Madre Teresa, além da obediência feita por voto ao superior da sua ordem. Se obrigou por voto simples a obedecer ao Padre Graciano, ou que, sem voto, nos dedicamos e entregamos à obediência de alguém. Esta obediência chama-se sempre voluntária, em virtude do seu fundamento, que depende da nossa vontade e escolha. É preciso obedecer a todos os superiores, mas a cada um naquilo em que tem autoridade sobre nós, no que concerne à política e às coisas públicas. É preciso obedecer ao príncipe, aos prelados, no que se refere à política eclesiástica, nas coisas domésticas, ao pai, à mãe, ao marido, quanto à orientação particular da alma, ao diretor e ao confessor particular. Faze que o teu pai espiritual te marque as práticas de piedade que deves observar, porque assim serão melhores e terão dobrada graça e bondade, tanto por si mesmas, pois são piedosas, como pela obediência que as ordenou, e em cuja virtude serão feitas. Ditosos os obedientes, porque Deus jamais permitirá que se desmandem e transviem.